5, 6, 7, 8. Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Maria. E a gente tá aqui de novo para mais um episódio do podcast Oito Tempos, para continuar falando sobre mães de bailarinas. E hoje a gente vai receber duas mães que estão desde o início acompanhando os passos das filhas aqui na nossa escola, lá há muito tempo, bem no início da escola também. E elas começaram essa jornada na dança com a gente. E a gente recebe Milene Tassi e a Cristina Jürgensen. Tudo bem, meninas? Sejam Tudo bem. bem-vindas. Obrigada por toparem essa loucura. Que eu sei que é um desafio até para vocês, mas vai ser bem sossegado, é um bate-papo bem tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vai dar certo. Bora, para começar, eu acho que eu queria entender um pouco de vocês, como que foi para colocar as meninas da dança. A gente sabe que elas fizeram na escola, né? Elas começaram lá atrás, num balé de escola, e foi até um trauma. E quando vocês vieram até a gente, era até um receio, acho que colocar elas no balé. Quando elas iniciaram, a gente foi um power dance, uma dança mais jazz, mais livre, para elas dançarem músicas que estavam na moda. E aí que foram se redescobrindo na dança e criando essa paixão pela dança. Então eu queria entender de vocês duas como que foi para chegar até a dança, chegar até nós, a escola, como está sendo essa trajetória? Primeiro você que achou a escola. Na verdade, eu acho que a dança chegou. Foi na pandemia. Eu tava vindo com a Lara, minha caçula, e era trajeto nosso. E eu passando, para do lado de casa, passando pela calçada, eu olhei e vi algo de dança. E as meninas sempre fizeram atividades, né? Não era da dança, era qualquer atividade. E nós nos unimos muito na pandemia. Então, falei, nossa, olha que legal, dança, tudo. Fiquei olhando e eu comentei com a Cris. Falei, Cris, tem um lugar aqui perto de casa que tem dança, tem outras atividades, tudo. Ela, que legal, vamos tentar? Aí nós trouxemos, primeiro foi a Júlia e a Ana. Júlia, né? E foi pro Kids Dance, né? Que bem. Isso, foi pro Kids Dance. E aí elas começaram. Pra Júlia, especificamente, ela acabou entrando no lugar de uma outra atividade. Porque ela já não estava gostando de atividade física que ela fazia na época, que era a dança. E ela começou como substituição. Então sai de uma atividade, vai para outra, mas por questão de saúde mesmo, que ela foi. E para as nossas, para que elas pudessem conviver. Exatamente. A Ana também foi por uma questão de saúde, porque a gente estava numa pandemia, elas não estavam fazendo nada. Então, como a gente conseguiu fazer um número que fosse só as duas, mais uma amiguinha que acabou desistindo, então nós escolhemos vocês para elas começarem a ter aula. E aí a Ana se achou, né? Né? E ela ainda foi mais resistente. Foi mais resistente. Porque a Júlia ainda começou no balé logo do início, né? Foi. E a Ana não queria de jeito nenhum. Eu lembro que eu perguntava pra ela, Ana, vai pro balé? Não, não, não. E agora Ela não, principalmente balé clássico, ela não queria. Hoje, para ela, a vida dela é o balé clássico. É verdade. Ela mais descobriu, né? A atriz contou uma vez pra mim que ela, quando via a Ana na aula da escola, na escola que ela começou o Baby Class, que ela olhava, a Ana tava assim, na barra. Na barra, pendurada, quase dormindo na barra. Falei, aí não dá para fazer, né? Não veio aqui para dormir. Acho que não é o dela. Aí eu tirei. Aí foi difícil ela querer dança novamente, mas nós insistimos e ela acabou indo. Mas foi muito legal para ela. E vocês vieram nesse meio da pandemia, que era um desafio para todo mundo, né? Acho que estava todo mundo trancado em casa, foi um meio de voltar a ter contato com outras pessoas, e aí vocês vieram para dança. E aí tinha o desafio ainda de fazer atividade física de máscara. Porque as aulas ainda aconteciam com máscaras, né? Elas começaram nesse meio da pandemia. Foi. Mas eu acho que o desafio foi o contrário. Não foi usar a máscara nas atividades, foi tirar a máscara depois. Né? Porque elas acostumaram a usar a máscara, olhar no espelho, aí veio a vergonha, o medo, né? O se achar feio. A adolescência, que são feias. Vai aparecer o aparelho, vai isso, tem que sorrir, mas como é que eu vou sorrir com esse aparelho?
Aí foi um outro processo, que já precisou trabalhar a se acostumarem novamente sem a máscara. Eu lembro muito disso, que até no espetáculo elas não queriam ficar sem máscara, a gente falava, vocês precisam dançar sem máscara, né? Já tava liberado, já que elas não queriam tirar, porque elas se sentiam feias, elas não queriam, tinham vergonha de mostrar o rosto e... Acho que no geral, adolescente, todos, né? Foi. Caiu no momento de esconder, porque adolescente tem essa coisa do esconder muitas coisas, às vezes até o corpo. Sim. E aí rolou um estranhamento. é uma coisa que pra todo mundo, que é, né? Mas aos adultos era horrível ficar de máscara, pra elas tava virando um momento de conforto ali. Foi bem, eu lembro disso também nas Como aulas. que foi pra vocês trabalharem isso com elas, porque elas, além de tirarem a máscara, elas foram pro palco dançar na frente de milhares de pessoas. Como que foi essa fase, assim? Foi um processo de vocês conversarem muito? Como que vocês lidaram com essa situação? E pro palco não foi um problema, né? Não, ir para o palco não, porque elas gostam. O problema foi o dia a dia, então teve que tirar a máscara e mostrar que o rosto era bonito, que o rosto não tinha nada, vamos dizer, no caso do aparelho. O aparelho faz parte da adolescência, todo adolescente usa aparelho, então que não seria esse o problema. Aí também eu comecei a falar para ela, de longe, ninguém vai ver o teu aparelho, você vai estar muito longe. Ela começou a ir aceitando, aceitando, mas teve que falar muito com elas. Foi um processo difícil. Mas vocês também ajudaram nesse processo, porque a gente começou a falar, olha, pede para tirar, e aí vocês começaram a pedir, né? Nunca foi forçado, sempre foi no natural, mas olha no espelho, tá tudo bem. A Júlia, principalmente, ela não conseguia mesmo. Ela, o tempo todo de máscara, às vezes ela dava um espirro, tá vendo, mãe? Eu preciso usar máscara. Mas aí foi bem gradativo, assim. Aí um dia Elas eram novas, né, também. Elas tinham 9 anos. 9 para 10 anos. Então, elas viveram a pandemia desde os 8, 7 anos, praticamente. E estavam vivendo aquilo, no meio da doença, ao meio da máscara, e aí elas vão... E a entrada na adolescência, Exatamente. É super complicada. que é a entrada que o quê? Que é uma caverna, que é um capuz. O cabelo é feio, o rosto é feio, o dente é feio, tudo é feio. E não é, são E é lindas. muito louco, porque eu comecei a perceber como vai mudando as coisas, né? E eu percebo isso em aula. Porque a Ana e a Júlia, elas vão pro palco, elas abrem o sorriso. Tem carão, elas têm carão. Tem carão, as duas. Meu As mundo. duas. E mesmo na aula, elas no começo queriam fazer até de blusa de manga comprida. E eu tava bronca, né? Falava, não pode tirar que eu não consigo ver nada, né? Com moletom. Agora as duas só vem de color e meia calça. Nem saia tem mais. Então tá tudo bem, é tudo super bem resolvido. E não foi nenhum pedido meu, apareceram e eu... melhor ainda, né? Então, que louco, né? E a Lara tá indo pro mesmo caminho, E a Lara também. Que ela tá de meia calça e colã. Ela também. Então, é muito louco. Não queriam tirar a máscara, mas agora também. Aí teve o processo do moletom, esconde tudo, né? Tem até uns furinhos no moletom lá, eu tinha. Tinha uns furinhos, nem a mão não podia aparecer. E hoje, imagina, que é nada, hoje tem que tomar cuidado. Hoje é o fulano com o negócio nas costas. O negócio nas costas, e assim, eu tô linda, eu tô maravilhosa. Para aula, comentei hoje com a Milene, para vir para a aula, ela demora 1 hora para se arrumar. Se arrumar. Vem arrumar de Vem. Arrumadinha, maquiada, perfumada. Perfumada, imagina, assim, total. Vocês acham que a dança pode ter ajudado com essa autoestima, com essa pertencimento, se gostar Total. O se olhar no espelho, porque tá o tempo todo olhando no o espelho, tempo todo né? se olhando no espelho. Então, elas estão vendo o próprio crescimento, a própria transformação. Elas viram virar mulher ali no espelho. Sim. Então, E elas e estão gostando disso. Estão as duas. A gente nota que elas estão gostando de tudo aqui, desse processo. E tem um empoderamento que a dança dá, quando a pessoa se percebe nela, empodera, assim, de se sim, né? Mas tem um lugar também, né? Ali.
um outro lugar, é um outro ambiente, fora também da escola, fora dos amigos da escola. Hoje eu vejo elas desde Totalmente os diferente. 9 anos com a gente, então são Outras meninas. outras, Outras. completamente, É. completamente A gente- diferente. A Ana sempre foi um pouco mais solta, né? Sim, Mas a Júlia era super fechada, tímida, até pra fazer amizades, assim. E a gente comenta muito isso, a evolução que a Júlia teve, porque a Júlia hoje é outra pessoa, assim. Né, esses dias eu até coloquei ela pra falar inglês com as pessoas, ela... Nossa, antes jamais. Jamais. Hoje ela super fala, ela vai, ela quer fazer, ela conversa, né? Ela abriu esse leque pra ela, eu acho, que quebrou um pouco a barreira da timidez que a Júlia tinha muito mais acentuada do que a Ana. sim, a Ana. A Júlia é muito tímida. É. Era mais, era realmente é isso. melhor. Ela se abriu. Então, assim, ela tá onde ela gosta, ela fica confortável, ela fica segura, né? É bem legal. E é muito louco, porque eu falei muito louca várias vezes, mas é isso aí, gente. Mas é Assim. Como muda, porque a Júlia começou no balé e no Kids Dance, e a Júlia se encontrou no contemporâneo, que virou uma paixão, e ela assim, ela faz. E ensaia com um coreógrafo que ó, não é fácil. Ele pega ela e ó, vai ser mais difícil, vai ser E ela mais corresponde, difícil, né? ela corresponde, ela vai respondendo, e quando ela volta melhor, e ela faz, e é isso. E a Ana, por outro lado, era jazz, e o Kids Dance não queria saber de balé. Era falar balé pra ela, só faltava ela desmaiar. E aí ela foi pro balé e ela se encontrou no clássico. Então ela estuda, passa o vídeo, ela decora com o vídeo, ela vem, aplica correção e faz, responde também muito rápido. Então é essa mudança, né, das duas que... Amiga, Sim, e é muito legal se encontrar num lugar também na dança. Porque tem um lugar pra todo mundo, né? Então nem sempre é no clássico, nem sempre é no contemporâneo, nem sempre é no jazz. Então, conta, me lembra. Não, é que quando você falou que é do balé, eu acho que tem a ver com a primeira experiência que elas tiveram, que não foi positiva. Não foi nenhum. Mas também tem a ver com questão de momento, questão de metodologia, questão de didática, de professor. Então, assim, ali foi, acho que deu um pouquinho de dificuldade mesmo para elas, né? E acho que aí foi a resistência, mas foi indo, elas foram se envolvendo, nunca foi forçado em nada, nunca foi pedido nada. O único pedido nosso foi comecem atividade física. Sim. Na pandemia. E aí foi. Aí Elas foram indo. elas se encontraram mesmo e que elas não querem. Hoje, para falar, vamos jogar um vôlei? Não posso, eu vou me machucar. Como é que eu vou me apresentar? Ninguém faz educação. Ninguém faz educação física. Bom, mas também não é necessário, porque elas têm uma vida de atleta. Tem. Elas têm uma vida de atleta. São 3, quantas horas elas ficam aqui? 3 horas? 3 horas por dia, né? E praticamente Quase todos os Mas dias. ela Tem os fazem ensaios. Não só a parte técnica, mas ela tem uma preparação física Física também. né? Então é uma atleta, né? Você É uma pensar atleta. numa atleta que elas são 100% dedicadas. E a força dela? É. Eu vejo a Ana, principalmente nas pernas, a força que ela tem. Tem bastante. Nossa, eu fico assim... A minha? Meu Deus, foi? Não, ela tem muita força. A Ana se desenvolveu muito no balé clássico. Ela se encontrou no balé clássico, né? Ela dança, assim, a Ana dança é gostoso de ver ela dançar. É bonita, você se emociona. Agora ela tá com solos de jazz também, que, gente, é incrível, assim. E eu acho que é isso, ela conquistou muitas coisas e vem conquistando, e acho que você pode até falar um pouco, que ela hoje fala que quer ficar nesse meio, né? Hoje ela fala que ela quer ser bailarina. Já escutou de muita gente que vai morrer pobre, que não vai ter dinheiro, que não vai ter como se sustentar. E eu falo sempre para ela, o importante é a gente fazer o que gosta. E a gente tem que ver que o balé não é só ali no palco dançar ou ser professora. Ele abre um leque para uma série de coisas. Muitas, muitas coisas. Então, eu acho que vocês que estão na área, vocês podem explicar mais tudo que ele pode abrir, onde elas podem trabalhar. A gente vai trazer pessoas aqui nos próximos também episódios que podem falar um pouquinho das outros lugares do balé, que inclusive foram bailarinas de companhia e hoje trabalham
ainda foram migrando para outros lugares dentro da dança, porque também não dá para você dançar a vida inteira, o seu corpo não aguenta, tem um momento que você acaba parando, mas como você consegue estar em outros lugares? Mas é porque acho que também tem uma coisa, as pessoas não entendem muito. E não, e o artista, a gente às vezes brinca que a dança tá no meio no limbo da arte, assim, né? Que ela fica ali, ninguém sabe muito bem, o artista só vai ganhar dinheiro se for ator da Globo, né? Não. Mas tem muito bailarino que ganha muito bem dançando em companhia, principalmente os primeiros bailarinos. Tem um salário muito bom. E daí eles vão migrando. É muito difícil um bailarino que, a não ser que ele, E eu acho que sei lá, desistiu, foi fazer, não sei, né? Mas geralmente eles vão migrando, vão ser diretores, vão ser ensaiadores, param de dançar, mas ensaiam a companhia, dão aula na companhia, depois viram diretores da companhia, viram coreógrafos. E como qualquer outro esporte, né? Um jogador de futebol, ele não é jogador de futebol a vida inteira. Ele, com 30 e poucos anos, 40, ele se aposenta, ele precisa achar outra coisa para continuar a sua vida. E vão virar técnicos, vão virar preparadores e por aí vai. No balé é a mesma coisa, né? A gente vai ter a migração dentro ainda da área da dança, como a Carol estava falando, então ser coreógrafos, diretores, enfim. Ou ele vai para uma área da saúde, que ele vai ser um fisioterapeuta, ele vai ser um médico do esporte, ele vai ser uma nutricionista do esporte, ele vai trabalhar com outras áreas que estão relacionadas com a dança. E eu acho que o mais importante é você fazer algo que você ama, amando aquilo, dando o máximo de si, você vai ter sucesso em qualquer área, né? Também se você for um engenheiro e não fizer com vontade, O prédio vai cair. Exatamente. vai ter sucesso. Então é isso. Mas Tem aquele que ter. preconceito que existe Tem. ainda, né? Tem, e é muito. Vai Balé. ser hobby, você vai fazer com pequeno. É, exatamente. Tem que ser hobby, mas você tem que ter um título de doutor, doutora. Pode E pode ter também, doutor, por que não? Exatamente, você não Por que precisa não, né? Deixar ter uma especialização, né? Você está aí para ir, Para fazer ir. doutorado em dança. na várias faculdades tem, a Unicamp tem até pós-doc, né? Em artes, então. Fazer o que ame com vontade, a gente vai em qualquer lugar, né? Eu acho. Então, É bem isso, tem que fazer o que gosta. Bailarina ele estudar mais que médico, viu? 8 anos aí. Eu vejo pela Júlia também, a própria Contemporâneo traz esse estudo já, né? Então ela vai falando, vai comentando em casa, como que ela compõe, né? Até o próprio Flávio diz, olha, busca essa referência. Ela estuda, então assim, imagina uma formação, além do que elas já fazem, né? Um outro tipo de formação, é muito estudo. aliás, a Mi tem 2 filhas com a gente, a Júlia, que é a mais velha, e a Lara, que tá com seus quase 8 anos, que ela vai aniversário em breve. E Ela não deixa de esquecer. ela não. E é legal porque a Lara veio muito por causa da Júlia, mas a Lara, ela se descobriu também, principalmente quando ela vai muito assistir a Júlia em campeonatos, em festivais. E hoje a Lara faz 3 modalidades. Ela faz jazz, balé e sapateada. Ela é uma bailarina completa. E me cobrou ir pra festival. Então eu tive que ir pra um festival pra ela dançar. Viu? Quando é minha vez. Foi. E ela foi. E o que eu acho legal nas 3 é que cada uma se encontrou em uma área, assim, né? A Lara, obviamente, foi olhando a Júlia. Sim. Né? Então ela viu todo o movimento da Júlia e ela foi se encaixando, né? Começou pela minha logística, era bom para as duas estarem no mesmo lugar, mas ela foi. O sapateado foi pedido dela, o festival foi pedido dela, e ela é crítica, né? Ela fala do como que é a área, como não é, o que ela fez, o que ela não fez, como que tem, qual é a cara, qual que é a boca, qual que é o batom, qual que é o cabelo. E ela pede, e quando não vem, ela chora porque ela não tá vindo, que ela não pode ficar muito sem vir. Semana passada aconteceu esse episódio. Não, eu tenho que ir, eu estou desde não sei quanto carnaval, não sei quantos, eu tenho que ir, eu tenho que ensaiar, quando é meu festival, mãe, tá chegando, e sai, super envolvida. E dela, nenhum momento a gente pediu também para que ela seguisse qualquer coisa. Surgiu. O sapateado, né? O sapateado. O Festival de Joinville, acho que cresceu pra ela um negócio de ver as pessoas no sapateado, e ela tá arrasando no sapateado. Tá. E totalmente espontâneo, assim, né? Porque a Júlia não faz sapateado. Foi assistir o festival. É. Eu lembro, o primeiro que ela assistiu foi um aqui em São Paulo, que ela era até mais ou menos da idade dela. Ela viu dançando e ela ficou encantada.
Depois foi para Joinville, É. assistiu em Joinville. Assistiu ali lá, acho que ela decidiu, né? É, ali ela decidiu. O primeiro Comprou sapato sapato. dela. Comprou o primeiro sapato lá em Joinville. Já veio pronta. Já veio pronta, decidida, Já né? veio decidida. A Lara é decidida. Ela é. Ela, no ano passado, falou pra mim que ela dançava várias coisas ano passado, né? Sapateado, o balé e o jazz. Você me fala a hora que eu vou ter que me trocar e que eu vou ter que entrar, pra eu ter muita coisa pra fazer no palco. Falei, fica tranquila, que eu vou te avisar, você tem que entrar. Ela foi. Ela assim, Ela super preocupada. Ela já tava figurino dela, com quem ia estar. É. E se arrumou super cedo Sim. e colocou a mochilinha. Os primos estavam em casa, né? Que vieram pra assistir. Aliás, mobiliza toda a família. Todo mundo vem pra assistir. Colocou, mãe, eu preciso ir. Pegou a malinha dela e foi saindo. Essa malinha com tudo dentro. Horário, vambora. Vambora. Ela é demais, a Lara. E aí você vive dois mundos, né? Porque a Júlia e a Lara. E como que é, como foi pra você ter essa vivência? Porque primeiro foi com a Júlia, a Lara era baby class, ainda super pequena, então não vivenciava isso, até o espetáculo era totalmente diferente. E agora você tá vivendo dois mundos e ao mesmo tempo, como que foi isso? Eu acho que também acabou sendo um processo natural. A Lara, na verdade, ela ia como a minha mochilinha, né? Então a Júlia precisava, nós íamos atrás e a Lara junto. Aí foi despertando assim, mas ela só assistia. Ela tava ali de companheira mesmo. Agora não, agora sim, toda a nossa agenda familiar é o dia que a Lara tem aula, o dia que a Júlia tem ensaio. Ela perguntando, mãe, o meu festival, ela também quer essa atenção, mesmo que a gente dá pra Júlia, né? De todos os movimentos da Júlia. E ela fica questionando também quando eu vou, quando eu não vou. Eu acho que eu não tenho dificuldade porque a agenda da escola me ajuda. Então, as duas conseguem vir no mesmo horário, se não vem, aí tem dia que eu fico um pouquinho doida, porque eu só volto uma, busco outra, volto, depois busco a outra. Então, acho que ela meio que se encaixou no movimento da dança, sabe? Não teve uma diferença? Não. Foi. No flow ela foi indo. Ela foi indo. Tá rolando, tô gostando, tô ficando. Ela fica com a gente tranquilamente, a Lara. Se você deixar a Lara aqui 3 da tarde até as 10, ela vai ter coisa pra fazer. Ela tem, ela sempre tem que fazer. Uma. Ela até chama ela de me estagiária, a Lara fica comigo às vezes. Ela, e engraçado que teve um dia que ela perguntou quanto tempo falta pra minha aula? Falta muito? A gente achou que ia falar que faltava 1 hora ainda. E a gente achou que ia falar 1 hora, ela falou, ai, falta 1 hora lá. Ui, que bom. Vou fazer Chico. Ela fica Deixa chateada, embora. Aí ela pergunta da Júlia, tá terminando a aula da minha irmã? Que parece que ela tá perguntando pra poder ir embora logo, porque ela ficou um tempinho esperando a irmã terminar a aula também. Falta ainda 20 minutos. Ai, que bom. Então ela gosta. Ela vai se deixar, se eu precisar, falar, fica das 8 às 8. Tá bom. Ela vai normal. E ela também, né? Que a Ana se também. pudesse dormir, ela dormia aqui. A Ana Aqui. sempre fala que por ela já dormia aqui, já ficava aqui, Não é mais fácil. que não tem, já ficava mais fácil, já estava em casa. Às vezes eu me atraso, eu ligo para ela, Ana, eu estou atrasada, você vai ter que ficar aí mais um pouco. Ah, tudo bem. Se isso acontecer na escola, meu Deus, eu só escuto. Não quer, vem logo, não sei o quê. E tá tranquila, aqui não, aqui é a casa dela. E ela sente muito acolhida. É isso que a gente tem que falar. Ela é muito acolhida por vocês. Então, isso também, eu acho também as meninas, tanto a Júlia como a Lara, elas são acolhidas. Então, elas se sentem... a casa, é a continuação da casa dela. Elas são parte já da família. Mas imagina, sabe, a Lara com 3 anos, 4 anos, acho que era 2, 3. Agora ela tá com 8. E as meninas também, com 9, 10 anos, com 15 agora. Basicamente é a nossa irmã, A gente tá passando todos os momentos. A Então. entrada da adolescência delas aconteceu. Com vocês. Foi. Muita coisa. Aqui, professor também. Nossa. A gente vê como bebezinha também. Aí fala, fui na matinê. Que tem. Ai, meu Deus. Fala, Pois é, tem isso também. Me conta. Não, elas partem muita coisa. E o que é legal também, assim, que, obviamente, pela todo o movimento, todo momento, a fase delas, tem muitas coisas que nós, como mães, encontramos muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí a gente sempre recorre aqui, né? Ou para mudar o horário, ou para ajudar porque não tá querendo isso ou aquilo, ou para se alimentar melhor. Se alimentar melhor, se alimentar corretamente.
tá? também. Trabalho, né? Porque um- elas têm uma atividade física intensa, né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas para elas conseguirem render como elas rendem em dança, em ensaio. Imagina, elas vêm aqui às vezes sexta-feira, ficam ensaiando, 3 horas de ensaio direto, né? Ensaio pesado. Então, elas estão com a alimentação adequada para conseguir render também isso. E a gente viu muita mudança física, né, nela? Muito. Física. Então, a gente Muito. entrou uma pessoa, hoje elas são totalmente diferentes. Acho que vocês conseguem falar melhor. Mas a Júlia, a Ana, músculos e coisas que, né, a gente não via, para óbvio, com 9 anos, quando elas entraram ali. A Ana hoje é puro músculo. Fiz o check-up agora, tá? Faz todo ano. Os de sangue, eu acho que se vê a taxa de gordura corporal dela é 0. Não deve ter, porque não sei. Mas é tudo correto, tudo. Não tem problema de colesterol, não tem nada. E ela tem uma alimentação, certas horas, um pouco mais calórica. Mas é na fase da adolescência. É. Não tem comidas que elas querem comer ali. Mas o importante é que elas são ativas, né? Elas fazem uma atividade física e elas se movimentam. E isso ajuda muito a controlar toda a saúde delas, metabolismo, enfim. Exames vão estar sempre, provavelmente, em dia. Os exames dela estão sempre perfeitos. Eu levo, o médico fala, não tem nada. E eu acho que esse cuidado de vocês na pandemia foi diferente, provavelmente, de muitos pais. Foi pensar, meu filho está numa pandemia em casa, sem fazer nada, sentado, mexendo no celular, no computador, numa TV, sem contato com outras pessoas, né? O que a gente pode fazer para não deixar ele ficar nisso, ele se afundar nisso, né? Porque a gente viu que teve muitas crianças que ficaram, e aí hoje tem muito problema de socialização até, né? Então, acho que foi esse cuidado de vocês perceberem e acharem, através da dança, um meio para elas fazerem uma atividade física, conseguirem se socializar, ter esse contato e quebrar algumas barreiras que poderiam ter impactado ainda mais a adolescência, né? Muito mais, né? Porque como elas já ficavam juntas, que no fim a gente deixou elas ficarem juntas. A Milene cuidava muito da Júlia e da Lara, não deixava entrar em contato. Eu também. Então, no carro, a gente dava um jeito delas se encontrarem. E aqui foi um momento delas se encontrarem mais ainda. Então, foi uma salvação, viu? Na parte emocional, aqui foi a salvação. Para passar por vários momentos da vida, né? Acho que teve esse apoio, elas conseguiram. Total. Hoje elas têm muita conexão, fizeram outras amigas, então fora só do mesmo ciclo, elas conseguiram construir outras relações também, isso que é importante. E tem uma coisa que eu e a Cris nós comentamos muito, assim, elas são adolescentes ativas, assim, elas não ficam, ficam, obviamente, mas assim, no mínimo 3 horas por dia elas estão concentradas e canalizadas em uma energia que traz benefício para elas. Elas não estão em celular, elas não estão ociosas, elas têm uma vida saudável por terem 14 anos, assim, muito ativa, Muito ativa, até certas horas é cansativo para elas mesmo. Até elas a gente nota que elas estão cansadas, porque além daqui elas têm a aula de manhã, elas têm o curso de inglês, um curso de línguas e aí vai, que tudo isso é necessário. Então elas estão realmente, chega uma hora assim, sexta-feira, elas falam assim, estou ou descansa. E nem sempre que sexta-feira às vezes tem. O como Sexta-feira Tá tendo sábado, talvez. sábado, mas mesmo assim, para cá elas não reclamam. verdade. Tá? Acho que é algo que elas gostam, né? Então você tá cansado igual a gente, mas quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, ainda tem aquela motivação, aquela vontade. Depois a gente descansa, a gente dorme, a gente tira um tempo pra relaxar. Ainda porque a gente também aqui dá, não é só faz aula, né? A gente conversa, dá risada, conta história pra mim. Tem as trocas. Esses momentos. E agora a Júlia também tá na companhia. Nossa, como ela Da dança contemporânea. Mais uma pra agenda dela. ela amou. Eu falei, você aceitou? Aceitei. Então agora você vai até o final. Responsável. Ela, ai, mãe, claro. Ela passava assim por mim, estou na companhia. Foi muito engraçado que quando eu chamei, a Ana tava junto, aí a Júlia falou. O que ela falou pra mim? Eu preciso te responder agora. Ela falou alguma coisa, a Ana fez
Ô, Júlia, claro que você vai, né? Isso é uma coisa muito legal delas também. Uma torce pra outra. Sim, elas não são rivais, Não. de jeito nenhum. Vai, não, Júlia, como que você tem que pensar? Você tem que ir, acabou, não tem. Que engraçado. Aí tá vendo? Elas são muito. A Ana falou que, depois foi minha aula, depois a Ana falou que ia fazer uma camiseta, eu tava com a camiseta da escola, ela falou, vou fazer uma camiseta igual da Maria, com a cara da Júlia agora, e eu vou em toda a apresentação da companhia. Eu falei isso pra Júlia. Eu falei, Júlia, quer dizer que agora nós vamos em mais apresentações, né? Aí eu tenho certeza que a Ana vai junto assistir. Ela vai, mãe, ela Vai, não, vai arrumar camiseta agora, já tá. Já estão super empolgadas. E aí eu queria entrar um pouco em festival com vocês. Porque elas estão indo para vários festivais, já foram para vários festivais, já participaram do Festival de Joinville. E eu quero entender para vocês, como mães, como que é o bastidor disso, como que é a preparação em casa, o psicológico também de vocês verem as meninas em palco, porque se elas ficam nervosas, imagina vocês. Se a gente fica, né? Então eu quero entender um pouco para vocês como que foi essa experiência e principalmente a experiência de vivenciar o primeiro festival ano passado de Joinville, né? A primeira vez para Joinville. As duas aqui são mães que estão em todas, são mães super parceiras, que apoiam e vão e vibram na escola, vão para Joinville, se deixar elas vão para qualquer lugar. Vão pro Japão, pra Rússia, vão junto, as meninas vão atrás, porque elas estão sempre aí. Então, você tem que dizer como que é para vocês isso. Bom, para mim isso é participar, né? E é uma alegria ao mesmo tempo, sabe? A participação. E é gostoso, é uma alegria. Principalmente porque eu vejo que ela está feliz. E a coisa que a gente mais quer como mãe é ver as crianças felizes, os seus filhos felizes. E numa coisa saudável, produtiva, tá? É produtiva em vários aspectos que todos nós já abordamos aqui. Então, isso é o principal. Quanto a dar muita ansiedade, a gente não pode demonstrar que a gente está ansiosa, porque isso vai deixar a criança ansiosa, vai deixar a bailarina ansiosa. Ainda bem que a gente chega lá, entrega ela para vocês e a gente senta, mas às vezes não dá vontade nem de comer nada, nem de beber nada. E quando elas vão para o palco, a gente acha que elas são as melhores, não adianta. São, né? São. E às vezes a gente escuta que a gente fica assim olhando, né? Aí vem aquele comentáriozinho de uma outra mãe aqui atrás que a gente nem conhece, mas que está ali também, dá vontade de virar e falar assim, a minha filha, hein? Não comenta não. Não comenta não, hein? Olha a sua, não vai comentar da minha. Mas a gente se mantém, porque afinal são mães, me entendem também, então tá tudo bem. Mas a gente é muito ansioso e eu faço tudo isso porque eu vejo que a Ana é feliz. E isso traz felicidade para ela. Então, vamos em frente, sabe? E no fim é gostoso porque eu acabo viajando, acabo passeando, acabo conversando com outras pessoas. Então, eu também vivo. Sim, eu também. A nossa terapia é uma terapia também. E vou aprendendo com uma, com outra, até com os comentários, que às vezes eu não gosto, mas a gente vai aprendendo. E não teve o festival, mas teve já uma vez que a Ana ensaiou muito um passo, eu não sei, vou falar passo. E na hora da apresentação ela errou. Eu não fiquei triste por ela ter errado. Eu fiquei triste porque eu sabia o que eu ia encontrar. A decepção dela, o sofrimento dela. E eu tinha que falar, isso não é nada, você tem que levantar, você tem que ir em frente. Essa foi a parte mais dura para mim. Mas como tudo, tem uma parte boa, tem uma parte ruim, tem a decepção, e é assim. E nem sempre a gente acerta. E é um aprendizado para ela, foi bom. Depois desse aprendizado, ela até abaixou mais, ficou mais calma, ela está prestando mais atenção, ela não está tão, assim, vamos dizer, no oba-oba, ela está mais concentrada. Então, veio uma frustração, mas dessa frustração você tira algo, né? Um Você tirou. aprendizado.
E ela tirou mesmo, a Ana foi numa apresentação de final de ano, Exatamente. né? Que ela era o papel principal. É. Então tem essa ansiedade, ela estava muito nervosa e ela só não conseguiu finalizar o passo. Mas ela tirou e é bom, porque aí colocou ela num outro lugar também, onde ela tem mais esse cuidado, essa atenção, amadureceu, né? E a gente tem que passar por frustrações que a gente vai passar a vida inteira, então foi Tem um que momento passar. da frustração, mas que ela conseguiu disso tirar algo positivo, né? Eles são estudantes ainda, né? Elas não. Elas estão no lugar de errar. Sim, elas podem, né? E mesmo assim, o profissional também pode, mas elas ainda estão mais ainda, são estudantes. Então, até na sexta-feira passada, vocês não sabem que já que eles estão assistindo aí, mas enfim, numa sexta-feira de ensaio, a gente estava ensaiando e tivemos algumas alterações em coreografia. Eu falei, gente. Aí a Ana me questionou, mas será que não vai simplificar muito? Por conta, eu falei, mas você é estudante ainda, vamos com calma. Vocês estão estudando, estão aprendendo. Então, a gente tem que deixar num lugar de conforto também, para não fazer também. Aí fica nervoso e acaba errando e tudo mais, aí fica pior, né? Mas eu acho que é isso, ó. E ela superou, né? Que ela tá aí, tá de Não, novo. tá, não. Não, ela faria de novo. Ela faria se precisasse, eu acho que agora ela até vai conseguir. Quer dizer, ali não deu, mas valeu. É importante a frustração. Às vezes a gente fica triste, não quer que eles se frustrem, a mãe sempre quer proteger, mas a frustração é muito importante, o não é muito importante, o não conseguir faz crescer para depois você conseguir. Então, isso foi muito importante, né? Claro, a gente respeitar, ela ficou super abalada ali, mas acontece. E é porque ela tem um fã-clube familiar, né? Eu tenho que falar, ela tem, como a sua também tem. Então, tio, tia, madrinha, é outra tia, todos vão. E aí, como que eu vou fazer feio para minha família? Sabe? Eu acho que você também tem, Né? a cobrança. Palco. E você, Ri, como que é viver os bastidores dos festivais e ano passado vivenciar o primeiro bastidor de Joinville? Eu acho que, antes de mais nada, é muito emocionante. Assim, você olhar no palco tudo que ela construiu, tudo com vocês, com os professores, assim, todo o envolvimento, a dedicação, o tentar, o se colocar, o se deixar, né? Porque ela tá ali, ela pode errar, ela pode acertar, mas ela tá ali, firme, segura. 5, 10 minutos antes, até o ano passado, esqueceu o figurino dela. E a mãe me chamou para ir falar com ela e eu fui lá. Nossa, ela simplesmente assim, ali eu achei que ela não fosse dar conta quando subisse no palco, porque ela ficou sensibilizada, né? Meu figurino não veio. A sorte que ela trouxe um parecido, mas ela subiu e ela arrasou. E foi a primeira dança, né? Em Joinville. Então eu acho que a gente fica muito nessa torcida de conseguirem ir lá e fazer o melhor. Né? Obviamente, se ganharem, melhor ainda. Melhor. É o que a gente torce. A gente torce para isso. Mas antes de mais nada, a gente até fala, vai e faz o seu melhor. Faz Você ensaiou, você conseguiu. E tem uma coisa legal que acontece com a Lara. Ela assiste com a gente, aí ela olha a Ana dançar e ela aplaude, ela olha a Júlia, ela aplaude, mas ela fica olhando. Porque se alguém não aplaude a irmã, ela vem e me pergunta, por que não aplaudiu a Júlia? Por quê? Não gostou, querida? Ela quer saber. Aí teve um dia que foi até engraçado, foi em Campos. A Ana tava pra frente, a Lara tava pra trás, e não dava pra ver a Ana. O Leandro que tava na direção, né? E aí ela olhou pra mim, a Ana aplaudiu a Júlia? E o Leandro tava do lado, né? E falou, sim, todo mundo que tava ali. Tava a Cris, sim. Ela, bom. Todo mundo tem que aplaudir, não pode. Ela é tudo, tem que aplaudir a irmã dela. Mas ela também vai pra ela. A Ana também Ela veio aqui, show dela. na aula minha com a Luciana, ela veio na porta, bateu, tava até com você, ela abriu. Tudo bem aí na sua aula? Falei, tá tudo bem. Você sabe, né, Lara, que aqui é um pouco difícil às vezes, né? Ela, o que tá acontecendo? Eu falei, Professora. Ela é minha estagiária.
Estagiária, tudo vendendo direitinho, ó. Ela veio, tá vendo? Aí ela foi assistindo as coreografias. Aí ela bateu palmas as coreografias. Até o aplauso no festival, ela quer saber se vão aplaudir ou não. Cláudia. E depois ela fica indignada, por que que não ganhou? Ah, tá. Não, mas ela continua questionando. Ela quer saber o que tá acontecendo. É, porque ela acha muito bom aquilo. E agora, Nova York. Que é um intercâmbio. E elas vão com a gente só. Dessa vez vocês não vão poder aproveitar a viagem. Injusto. A gente vai fazer uma só mãe. Vocês podem fazer Justo. tendo mãe, sem filho. Pode, vamos combinar, porque tem que ir, né? Mas o coração vai, tá? O coração vai, porque, nossa, a gente pensa em tudo, né? Não sei, eu nem sei. Mas eu sei que precisa ir e vai ser bom. Uma ótima oportunidade, né? Porque elas estão indo para Nova York fazer aula de dança num país que uma cidade que vive a arte, né? Se você pensar em Nova York, que você associa Broadway ao mesmo tempo, né? Não tem como separar. E elas estão indo fazer aulas de dança em inglês com pessoas do mundo inteiro. O que vocês pensaram quando chegou essa oportunidade? Como que foi, assim, para vocês decidirem, eu acho que é isso, elas têm que fazer, é uma oportunidade? Como que foi para vocês como mães? Aí eu acho que foi um brilho da Cris na ideia. Porque no colégio delas tem um intercâmbio no 9º ano, mas as duas não queriam, né? Que era até para a Europa, elas não queriam. E a gente acredita que é importante essa experiência para elas, né? Ficarem longe dos pais, vivenciando, passando perrengue, né? Mas elas não queriam. E era um desejo nosso que elas fossem. Aí a Cris um dia falou, se tivesse na dança? Aí eu falei, nossa, aí encontrou de novo quem? A Quarte. Achei que A nossa parceira. Tem alguma coisa, liga, a gente resolve. Aí, porque eu via lá um intercâmbio, claro, elas iam ficar estudando inglês, que eu acho ótimo, mas aqui no Brasil elas já estudam o inglês. Então eu acho que o que elas precisavam era de uma conversação, de ter que se virar ali, conversarem, estar no país, ter aquilo, não ficar 3 horas em sala de aula. 3 horas pedagógico. Pedagógico, em inglês. 3 horas sentada. Tá? Sentada. Isso, Didática. Agora, coloca elas 3 horas dançando, fazendo curso em balé, em dança, vamos colocar dança, né? Fazendo isso na dança e ainda falando inglês. É a realização para elas. Você pegar 2 mundos, juntar ali, que elas estão super ansiosas. Estão super ansiosas. Eu acho que até a Júlia também já está fazendo um pouco de conversação para não ficar tão perdida. A Ana também, tá? Mas lá na hora, elas ainda... E eu acho que vai ser mais uma quebra de barreira da timidez, né? Da timidez, principalmente. Porque você quebrar uma barreira da timidez na sua própria língua, né? Você aqui dentro de uma escola onde você conhece as pessoas, você fala a mesma língua que as pessoas estão dentro de sala, é muito mais fácil. Agora, você quebrar uma barreira que elas vão ir para uma escola nos Estados Unidos, onde elas vão ter que falar inglês, se virar dentro da escola, nas aulas, fazer aulas com pessoas do mundo inteiro... Mais uma quebra, né? Mais uma quebra. De barreira ali, porque a gente nesse momento a gente não vai estar junto, né? Elas vão estar dentro da escola por elas ali. Mas hoje eu vejo elas tão empoderadas, gente. Assim, tão diferente que ela não tem vergonha de fazer aula com outras pessoas. Não, ir pra festival, elas se trocam, elas não estão nem aí pra quem tá do lado, elas vão indo. Elas são seguras, né? Elas são muito interessantes, assim, eu acho que... Acho que o inglês ajuda, ela chegou pra falar com um japonês aqui na escola, que não falava nem inglês direito. Ela que ficou falando com o pai e falava, Júlia, fala pra ele que de segunda eu que dou aula com essa turma e de quarta-feira quem entra é na Clara. Ela explicou pra ele. Depois ela foi na recepção, ajudando. A explicação de matrícula, taxa de matrícula. Coitada, tem que falar palavras que ela não usa no dia. Que é vocabulário. E foi, assim, foi um desafio pra ela que ela... Aí ela virou pra você e
Eu vou ter que falar de novo? Eu vou... Se vir, Né? Tipo, Esse mo- tô vai, aqui, tá? tá aqui. Se precisar, tô perdida na minha escola. muito, né? Eu acho que assim, a postura delas como mulheres hoje, porque a gente pode falar que são mulheres, 15 anos já, né? Empoderamento que elas têm. E a parte que a gente fala, né, de autoestima, assim, que cresceu, elas são outras do que a gente conheceu pra agora. Não, são outras. E, assim, a parte racional é essa, né, do intercâmbio. sim. Agora, a emotiva, assim, É. a afetiva, né, não sei se eu posso falar, mas vou tomar um remedinho quando elas embarcarem, pra eu acordar só no outro dia, quando eu tiver certeza, fazer um cálculo de horas, sabe? Uma coisa assim. Mas é porque nós somos, acho que como a maioria das mães, super protetoras, né? Então, assim, a gente Extremamente. tenta com que tenham menos frustrações, né? Que fica pegando tudo que está esparramado, que fica ajudando. E lá é uma vivência que elas estarão com pessoas que nós confiamos, Certo. mas em alguns momentos elas precisarão fazer tudo sozinhas. Elas vão ter que arrumar a própria mala, o próprio quarto, o café da manhã, na escola, vão ter que conversar com o professor, com o aluno, né? Então, assim, é uma vivência que vai ser muito importante para elas, mas que causa. Eu fico com medo, né? Tipo, apesar de entender que a Júlia fala bem, que a Júlia consegue na comunicação, mas não é só a comunicação, né? É o sentimento de mãe, né? Não tem como. E outra, né? Ela aprender a ser ágil, esperta, entender que aquilo ali não é bom, que aquilo ali é bom, que agora ela precisa seguir o roteiro que vocês estão elaborando, que é cada dia, que ela não pode, se tá numa viagem em família ou com a gente. Não vou, não quero, não. Lá Não. Agora é outra vivência. O ceder, o aceitar, né? Então, isso eu acho que elas irão de um jeito e voltarão de outro. Voltam, acho que ainda mais maduras. Mais né? madura. E aí voltam de Nova York para Para Joinville, para mais um Eu festival. ainda conseguindo processar o que elas estão mais ansiosas. É com um vídeo para gravar. Joinville, com o festival que tem em abril, festival em maio, viajam no final de junho, voltam, viajam de novo. É para não dar tempo, entendeu? De pensar. Só vai receber. Só vai fazer. Vai vir. Aí, quando chegam de Joinville, vão ter acho que uma semana sem pensar em nada. Depois, vamos já preparar o espetáculo do final do ano. Ainda tem isso. E tá próximo, né? Já começa a ser falado e elas vão embarcando e vocês vão indo. E nós vamos junto, nós estamos indo. Onde vai. Só não vamos para Nova York, mas o coração essa tá aí, lá. Infelizmente, mas Joinville tá todo mundo junto. Joinville, nós vamos junto, vamos torcendo e ajudando um, ajudando o outro. Sabe uma coisa que até acho que legal a gente falar? Porque ano passado a gente foi pra Joinville, foi a primeira vez todo mundo, e a gente foi fazer a visita do Bolshoi. E eu lembro muito de vocês, na hora que vocês estavam assistindo as coisas lá, né, que eles passam na apresentação. E aí eu lembro que a mim tava perto de mim, a mim ficava assim, ó. Tá vendo, Júlia? Olha lá, Júlia. Tá ouvindo? Porque eles falam, né, sobre a disciplina, sobre o foco, tudo. É muito legal. Eu acho que foi também uma virada de chave para elas, pelo que eu senti, né, assim. Foi. Porque elas saíram de lá com mais vontade de fazer aula. Foi. E foi depois que acabou todo esse passeio, porque elas também perceberam o comprometimento dos alunos da escola. E quando acabou toda a visita, vocês pararam com ela. Foi muito legal também, porque aí começaram a explicar da importância de tudo que é aquilo, da dança, da responsabilidade, né? Do bem que elas estão fazendo porque querem, mas tem uma responsabilidade. Sim. Tem uma responsabilidade com o nome da escola, com elas como pessoas, com o nome do coreógrafo, da coreógrafa. Tem uma responsabilidade que elas precisam aprender. E eu acho que ali, aquele momento, foi quando deu essa virada. Porque elas começaram a pensar de uma outra forma. E ali também picou a Lara, né? Porque ela já começou a, eu posso fazer também? Eu posso, então ali eu acho que fez. Joinville trouxe isso, esse contexto, né? É um outro. Porque porque antes elas iam para festivais, né? E o festival você vai, apresenta e convive com as pessoas, mas não muito, mas Joinville. Elas viveram uma semana inteira imerso no universo dança, né? Então, vivendo outras pessoas dançarem o tempo inteiro, as noites a gente assistia as competitivas e gente muito boa dançando. Então, isso dá aquela virada, né? Querer ser igual, querer alcançar isso também, essa qualidade, essa parte na dança. Então, isso que é bem legal. E que Joinville trouxe. E eu acho que agora com Nova York vai trazer mais ainda.
Porque agora elas vão ver pessoas totalmente diferentes, de outras nacionalidades, dançando, e pessoas com qualidade excelente também. Vão viver a Broadway, né? Então também sem isso, vão viver a dança internacional, vamos dizer assim. E para a parte profissional é excelente, né, para ela, tanto para o inglês como para seguir com a carreira na dança, vai ser um a mais, um plus aí. Vai, eu acho que elas vão dar um up muito, muito grande. Muito grande. Elas também falando. Vamos ver. Eu não gosto de avião, né? Então, eu também não. Eu, Imagina. Minha se eu filha pudesse ir de bicicleta, eu ia de bicicleta até Nova York. Sabe uma coisa que eu notei, não? Que eu acho na Ana, assim, eu acho que, bom, a Mi já falou, nós somos mães protetoras, então realmente a Ana é protegida, então eu dou o dinheiro para ela certinho, é o que ela tem que gastar e não pode sair daqui. Em Nova York ela vai ter um dinheiro para passar a que ela tem esses dias. E ela vai ter que administrar isso. Exatamente. Eu acho que isso vai ser muito importante para ela. Verdade. Porque às vezes eu noto que ela administra, mas meio assim, a minha mãe vai me dar um jeito. E eu já falei que eu não vou poder dar jeito. Ela vai ter que administrar. E é o que vai e o que tem que voltar ainda. Vai ser um crescimento também. Não, a gente pensa, né, que ela não tem uma oportunidade não só na dança, mas disso, de amadurecer, porque imagina, ela vai ter que comprar a comida dela, o almoço, ela tem que saber quanto ela tem para conseguir pagar aquilo, quanto que ela pode gastar, quanto ela não pode. Elas nas lojas de balé, né? Sem vocês. Sem o cartão. Sem cartão, né? Então elas podem comprar, mas tem tudo um limite, pelo menos, né? Tem Porque questão ali. não é assim, ai mãe, eu vi isso, tá caro. Ai mãe, mas sabe, mãe, que acaba conseguindo. E lá não vai ter mão. É elas por elas. Elas É por decisão elas. rápida, né? Ela Decisão tem que olhar e rápida. decidir se eu comprar aqui, ali eu não vou comprar. mas Exatamente. então, Vai ter que fazer conta, até na hora de darem o troco. Até pra ver se tá dando certo. Para ver se tá dando certo. Meu Deus. Ai, que... Vai ter Já que... tô aqui passando mal, ó. Não. Mas aí, Maria, você pode até prestar atenção. Assim, mas tem que deixar elas fazerem. No caso, a Júlia já é um pouco mais contida, mas a Ana gosta de gastar dinheiro, sabe? Eu sei, eu conheço. Ela não vai gostar do que eu estou falando, isso é verdade. Ana não assiste, mas vai ser muito bom para ela, tá? Então, Eu acho é só prestar atenção. uma fase delas. Mais uma fase, o primeiro Mais uma intercâmbio, fase. primeira Não, viagem. intercâmbio. Primeira viagem só com a gente. E as duas são muito, muito amigas desde 2 anos. Só que estarão só as duas. Não, tá. Então esse vai ser um outro desafio, né? Vão estar juntas, vão vivência. Óbvio, uma já faz parte. As duas já fizeram parte do momento 10 da dança, que vão também, né? Elas já são super próximas, então acho que isso vai ser gostoso. Eu acho também. E a gente também, com essa viagem, a gente tá tentando fazer com que elas não fiquem o tempo inteiro juntas nas mesmas aulas, porque são perfis diferentes. A Júlia é contemporânea, a Rebeca é contemporâneo, as outras duas são mais balés, elas vão ter essa Momento que elas não estarão na mesma sala de aula. Eu brinquei com a Júlia, eu falei, Júlia, de repente você e a Ana ficaram em um quarto separados. Tá louca, mãe? Vai que... Não? Então, quarto separado não é. Dá um medinho, foi bom. Todas são juntas, mas eu acho que essa parte da aula, né? Porque são perfis diferentes. A Júlia é contemporânea, a Rebeca é contemporânea. A Ana não é. Né? A Ana é balé, jazz, então elas vão ter essas vivências. Igual Joinville, a gente até se surpreendeu, né? Se nós vamos fazer cursos em Joinville. Cada uma tá pro curso. Mas é muito legal isso, porque mostra também isso, que elas estão bem em fazer com outras pessoas e não só entre elas. Tal, isso, sair dessa bolha, né? E o quanto elas estão identificadas com a dança. E tá tudo bem uma gostar de uma, outra gostar de outra, uma torcer pela outra, sabe? Uma quer assistir a outra, assim. É muito legal, não tem aquela questão de competição entre elas, né? Não. Entra aqui os alunos todas da escola, não tem essa competição.
Vinham Você não em outro. incentiva Não. isso? Elas vão pra, a gente tava falando, elas vão pra competitivas, né? Os festivais, mas é pra sentir o palco, pra crescer, amadurecer, mas não o intuito de ganhar ou perder, é viver aquilo, né? Com crescimento na dança. É gostoso, né? E elas falam, elas ficam críticas também, né? A gente percebe que elas assistem outras dançarem, elas falam, fez isso, fez aquilo, eu aquilo, ó, que legal como faz isso, como faz do jeito, elas ficam bem críticas, assim. É ótimo. E vocês já dançaram? Aqui na Coarte. já. Mas antes, quando pequenas, vocês viveram a dança ou não? O primeiro contato tá assim com as meninas mesmo. Eu fiz um pouquinho, tipo, bem pouquinho. Eu também. Muito pouco, dá para dizer quase nada. Eu acho que eu fiz 1 ano só. Eu não dei esse prazer pra minha mãe ser mãe de bailarina. O sonho da minha mãe era que eu fosse uma bailarina. Então ela não conseguiu comigo, mas vai conseguir com a neta. A neta, ela tá indo já é bailarina, as duas são bailarinas. Tá, era, sabe, clássico, lógico, né? Então ela, pelo menos isso, A Andra tá dando esse gosto. tá dando esse gosto. Tanto pra avó como pro pai, a Ana, né? O pai era apaixonado pelo balé clássico. Ele tinha muitos DVDs, ele adorava quando tinha algum espetáculo aqui no municipal, sempre ele ia, sempre era. Nossa, ele adorava ópera também, e na ópera sempre tem o balé, tá? Não existe uma ópera sem balé. Esses Então, DVDs que estão aqui são doações, inclusive, da Cris, né? Do pai da Ana. A gente tem vários bailarinos. Que tem alguns DVDs que o pai da Ana, a gente recebeu de doação da Cris. Vários DVDs de balé que a gente já usou, inclusive, em aula com elas. Já passou nas aulas. Sempre mostra pra ter essa parte, né, da cultural também, de assistir, conhecer os duetos balé, é importante. né, e ele gostava mais, mas tem alguns contemporâneos aí, não são muitos, mas tem, mas ele gostava mais do clássico. Ele até, a Ana já puxou, Pegou o pezinho. pegou. Acho que tá. Ela nem sabia, tá? Ela nem sabia, aí ela começou a escutar, porque ele sempre escutou essas músicas em casa, aí quando ela veio para o balé e começou a escutar a música clássica, a dança, o balé, eu acho que ela começou a se identificar. E aí, A gente ficou bastante mesmo. A Ana, Ela perceber. clássico, ela arrasa ali, belíssima dançando. Tem vídeos no Instagram da Ana dançando. A Júlia também. A Júlia tem clássico, tem contemporâneo. Tem vídeos de Joinville também do ano passado, então tá arrasando. Dá pra vocês assistirem. E aí, agora, pra gente finalizando, uma mensagem entre as mães. O que vocês diriam para mães de futuras bailarinas ou que já são bailarinas? Como é que vocês, com o papel de mãe, como que vocês podem apoiar, ajudar, ou incentivar? É difícil. Eu acho que a gente tem que sempre acolher muito, muito amor, mas isso toda mãe faz, né? Eu acho difícil não ser uma mãe, então dá muito amor, acolher muito e sempre dar muita liberdade para o seu filho, escolher o que ele quer, escolher o que ele gosta, não ir sempre pelo financeiro. Claro, todo mundo precisa sobreviver, o financeiro é importante. Nós estamos vivendo momentos que está difícil, mas se você tem um profissional frustrado, você não vai querer ter um filho frustrado. Então, eu vou por esse lado, eu quero que ela escolha, que ela seja feliz. E dentro daquilo ela vai ter as alegrias e as tristezas. É isso só que é pela minha experiência que eu falo. Deixe seu filho livre para as coisas boas da vida. Sim, tá bom. Eu acho que tem que curtir. Curtir a fase, incentivar, apoiar, ficar do lado, aprender a costurar sapatilha, aprender a fazer coque, Aprender espetar tudo isso. dedo, sabe? Viver todo esse momento, porque é lindo quando elas estão no palco, é lindo que elas estão envolvidas com coisas que traz benefício para elas, para a vida emocional, corporal. Não é fácil ficar indo e vindo, né? Você acaba deixando de lado muita coisa sua, pessoal, mas você faz o que é melhor, que é o materno, né? Exato. Mas não sou uma pessoa para falar porque eu choro, gente. Pode será que aumenta aqui. Mas enfim, é uma dedicação, assim, a gente
deixa muita coisa. No final do dia, assim, os pés estão doendo, o corpo tá doendo, a cabeça tá a mil, mas você olha para as duas, que as duas estão realizadas. Fizeram o que queriam, dançaram onde queriam, foram bem acolhidas, escolham boas escolas, isso é muito importante também, Muito, muito. porque a dança, ela é muito boa. Como nós já tivemos uma experiência, né? É, Uma escola que elas não estavam felizes, é. então isso é muito, muito importante. E a boas escolas traz muita coisa, que não é a competição, que não é culto ao corpo, que não é culto à imagem corporal, é a pessoa, é o desenvolvimento pessoal da criança. Então, assim, acho que são boas escolas que conseguem trazer. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Desafio a mais, além de acompanhar a trajetória, colocar vocês nesse lado de, né, serem entrevistadas, falando um pouco sobre em frente a câmeras, mas eu quero agradecer muito a participação. Foi ótimo saber um pouco mais do lado de vocês, sempre que a gente está o tempo inteiro com as meninas, mas é legal ver a percepção de mães também. E fazer um convite para vocês continuarem acompanhando a gente. Assistam ao nosso podcast. A gente vai trazer vários assuntos relacionados à dança, tentar mostrar um pouco mais desse mundo, que não é só a aula de dança, não é só ser bailarina, mas você consegue ir para vários lados, vários mundos, vários meios da dança, e você pode ter muito sucesso na sua vida também. Se você quer saber mais sobre o Espaço Quarte, não deixa de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!